A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha, a sua fé. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: de que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? Ou seja, o tolo normalmente ele tende a se esquivar de uma repreensão, de uma exortação, de uma advertência. O tolo ele tende a se esquivar de tudo aquilo que a curto, médio ou longo prazo poderá auxiliar, ajudar na tomada de decisão. E aqui nós podemos entender que há muitos tolos que têm recursos financeiros, mas não têm paz. Tem recursos financeiros, mas não têm sabedoria. Tem recursos financeiros, mas não tem discernimento. E é importante reconhecermos que uma história muito bem ilustrativa é o filho pródigo. Ele recebeu a sua herança do seu pai e naquela ocasião ele, de forma desenfreada, gastou tudo. Então, pouco tempo ele passou por necessidade. Houve fome naquele país e ele passou por necessidade. É importante reconhecermos que nós precisamos ter o Senhor Jesus como direção para tudo que formos tomar como decisão. Em 1 Timóteo 2,5 a palavra de Deus diz que só há um Deus, um homem, um intermediário entre Deus e o homem. Então é o Senhor Jesus que temos que clamar, que buscar, que nos direcionar. Como também podemos reconhecer em Eclesiastes, capítulo 4 versículo 5 a palavra de Deus diz o seguinte: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Ou seja, o tolo normalmente ele tende a ser direcionado pela sua autossuficiência, pelo seu orgulho, pela sua altivez, pelo seu achismo, e muitas vezes ele tende a escutar ímpios, tende a escutar pessoas que de alguma forma não vai trazer a paz, a direção do alto. Sempre essas pessoas vão se esquivar da exaltação, vão se esquivar da verdade. Então é necessário que venhamos reconhecer que nós temos que sempre nos colocar numa categoria, que essa categoria não seja da soberba, do orgulho, da altivez, pois nós precisamos todos os dias nos renovar. Precisamos reconhecer que em Mateus 7:24 a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica será reconhecido como um homem sábio, construir sua casa na rocha. Ou seja, precisamos ouvir a palavra do Senhor. E ela vai nos edificar, ela vai nos proporcionar uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida edificante, uma vida que para muitos se torna às vezes até impossível, porque é a graça do Senhor Jesus, é a misericórdia do Senhor Jesus. O esforço humano é contínuo, é necessário, mas muito é a graça do Senhor Jesus que transforma, que muda. Mas para isso nós temos que tomar decisões. Podemos reconhecer quantas curas, quantos milagres o Senhor Jesus fez. Ou seja, ali foi resultado de oração. Ali, quantas vezes ele não ia ao monte só suplicar, orar a Deus. Muitas vezes nós estamos pecando porque nós não estamos orando. Muitas vezes nós estamos pecando porque não estamos lendo as Escrituras, a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos pecando porque nós estamos achando melhor viver da forma que vivíamos. Houve uma pausa através dessa pandemia, mas muitos ainda entendem que, aos olhos dele ou delas, que não vai surtir nenhum efeito para a vida delas, mas é um leve engano, ou seja, um grotesco engano. Esse momento é de reflexão, esse momento é de mudança, esse momento é de reconsiderar os planos, as atitudes, as vontades, porque é nítido que muito do que está na Bíblia já está se cumprindo, já está se realizando. E não devemos agir como tolo. Tolo muitas vezes ele tem até entendimento de que algo poderá acontecer, mas prefere ficar com aquela verdade dele. Então eu quero aqui finalizar esse vídeo e farei só uma breve oração.
Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Tira toda e qualquer rigidez do nosso coração, Pai. Tira todo e qualquer orgulho, Pai. Tira toda e qualquer máscara, Pai, que não convém de Ti, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é reto, é íntegro. Nós temos, Pai, que ter a direção do alto, Pai. E o Teu caráter, Pai, o caráter do Senhor Jesus Cristo, Pai, é, é que deve ser a nossa direção, e não homens, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Transforma, Pai, mentes, Pai, mentes vazias, Pai, em mentes abundantes, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.